Instrumento de acompanhamento das ações educativas e pedagógicas, oralidade, leitura e escrita. Olá, profissionais da educação infantil da Secretaria Municipal de Educação de Goiânia. Esse é o terceiro de uma série de 7 vídeos sobre o instrumento de acompanhamento das ações educativas e pedagógicas, oralidade, leitura e escrita, apresentada pela Superintendência Pedagógica por meio da Gerência de Educação Infantil. Nesse vídeo, abordaremos o bloco Escrita Coletiva, que é composto por 9 ações educativas e pedagógicas importantes de serem planejadas e desenvolvidas pelos professores dos agrupamentos E, F e EF. As ações educativas e pedagógicas de escrita coletiva, nas quais a criança ou o professor são escribas, podem ser realizadas em pequenos grupos ou com todo o agrupamento. Participar de situações de escrita coletiva de diferentes gêneros textuais, histórias, lista, paródia, receita, convite, parlenda, cantiga, bilhete, entre outros, de conhecimentos e descobertas realizadas em diferentes investigações e das decisões tomadas nas assembleias, possibilita às crianças compreenderem que um texto escrito deve atender a uma estrutura, a qual será diferente, de acordo com o gênero textual abordado. Por exemplo, ao produzir uma narrativa, é necessário seguir uma determinada estrutura, consequência lógica dos fatos, coerência e coesão textual. Já ao elaborar uma lista, utilizamos uma estrutura diferenciada, utilizando tópicos de palavras. Ou ainda, a escrita de uma receita médica requer outra estrutura e informações. Por isso, a necessidade de se apresentar e possibilitar o contato das crianças com diferentes gêneros textuais na educação infantil, para que elas compreendam que cada um possui uma função social, ou seja, cada um tem uma finalidade, um destinatário, uma mensagem emitida e uma maneira de escrever. Nessas situações de escrita coletiva, cabe ao professor mostrar às crianças que o processo de escrita necessita de uma organização das ideias, para conseguir comunicar algo que seja compreendido pelo outro. E, por meio da mediação do professor, as crianças percebem que utiliza-se letras para escrever, que há espaço entre as palavras e sinais de pontuação, que há semelhanças e diferenças entre as palavras, que a escrita é realizada da esquerda para a direita, que é necessário fazer escolhas sobre o que escrever ou não, dependendo do gênero textual que será escrito. E ainda, esses momentos são oportunidades para que o professor possibilite, junto às crianças, a reflexão sobre a relação entre os sons que compõem as palavras e sua escrita, mostrando que as letras a serem grafadas correspondem a esses sons e que é por esse motivo que, por exemplo, Beatriz e Betânia começam com as mesmas letras, já que possuem o mesmo som inicial. B e Rafaela e Marcela terminam com as mesmas letras, ela, por possuírem o mesmo som final. Dessa forma, é importante esclarecer que refletir sobre os sons que compõem as palavras não é isolar o som das letras, pois essa é uma ação complexa e sem sentido, tanto para adultos quanto para crianças. As ações educativas e pedagógicas da escrita coletiva, tendo o professor ou a criança como escriba, são ações desafiadoras, pois nesses momentos de construção coletiva é necessário ouvir o outro, suas hipóteses, ideias, opiniões,
bem como apresentar e defender suas próprias ideias quanto ao que será escrito. Ao ser a escriba, a criança tem ainda a oportunidade de definir junto ao grupo como escrever, por exemplo, quais letras utilizar. Essa situação possibilita a troca de conhecimentos sobre a linguagem escrita. É importante ressaltar que, nesses momentos em que a criança é escriba, escreverá palavras ou textos à sua maneira, conforme seu repertório.